Maravilha, minha gente, boa noite, povo abençoado, povo querido, povo amado. Olha nós ao vivo aqui chegando na tela da sua TV, canal 25.1, ao vivo com você para mais uma noite especial, olhando nos seus olhos e sempre trazendo os melhores convidados aqui para contar história, avançar junto com a gente em testemunhos e trazer ainda também a condição de você ter a parte da sua história, sendo ela abençoada com histórias emocionantes aqui. Vamos lá, ao vivo também, aqui no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Eu estou junto com você nessa noite, no nosso canal, convidando mais um daqueles amigos que tem testemunho, história de realidade, que vai fazer parte desse momento especial do dia de hoje. Vamos lá, então? Eu vou receber com uma salva de palmas aqui nessa terça-feira, hoje, dia 1º de julho, o meu amigo F. Evertons, que você conhece, já viu aí a página, não é? Já foi a alguma das feiras. Você conhece o Francisco Everton da Silva, que nasceu em Quixadá, lá em 59. Ele é filho do José Lito da Silva e da dona Clotilde Macedo da Silva, casado com a dona Suelda. É isso aí. Os filhos Nhola, Kena e Everton. Tem uma história muito grande em Fortaleza, no trabalho, e se destaca também no setor do empreendedorismo, empresário, homem que tem levado a bandeira do Ceará para o Brasil através das feiras que acontecem aqui no nosso estado. Vamos lá então, receber ele com salva de palmas. Meu amigo Pedro, recebendo esse querido amigo, irmão, Everton, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Renatinho. Que alegria muito grande estar diante de uma pessoa maravilhosa, amigo de longa data com você. E esse programa, Olhe nos Meus Olhos, abençoadíssimo. Maravilha. É uma alegria estar com você aqui. E eu já quero trazer aqui uma grande novidade para você. Muito bom, você vai contar tudo. Calma aí, segura aí. Eu quero dizer só essa aqui, viu? O que é? Aqui agora, no mês de maio, eu fiz 50 anos que aceitei Jesus como Muito Salvador bom. na cidade de Quixadá. Glória a Deus, tem história. Vamos começar por esse lugar então, vamos lá. Você nasce no Quixadá, é isso? Isso. A sua família também estabelecida no Quixadá. Como é que é a história do Everton, que agora completou 50 anos? Que aceitei Jesus. Que aceitou Jesus, tá bom. Então vamos lá, conta tudo aí. Eu faço 66 anos agora em 12 de agosto, né? Mas eu aceitei a Jesus em maio de 1975, na igreja de Quixadá, Assembleia de Deus, lá com o pastor Zequinha, um dos pastores mais antigos do Ceará, né? Um pastor da época que você ainda era aquele casca grossa, mas para o bem do reino de Deus, né? Aquele homem que foi preso na delegacia, né? Sério? Na cadeia pública. Pelo evangelho, Rapaz, pelo evangelho, né? Olha aí. Então, era aquele homem que desbravou, que ainda pregava o evangelho andando de jumento, né? E cavalo. E nós fomos batizados no açude ainda, aqui no caminhão, aquele carro, pau de arara, né? A sua infância foi ali? Caminhão, foi. Você nasceu numa situação difícil? Sim, foi uma família, nós éramos 7 irmãos, né? E quando as pessoas estão pequenas ainda, meu pai sempre trabalhou com carne, com açougue, ainda dava sobre ele. Quando cresceu, não tinha emprego, nosso pai nos trouxe para Fortaleza, chegamos aqui 4 de janeiro de 1977 em Fortaleza. Aí fomos trabalhar nas feiras livres, né? Você tem uma história com feira. Quem conhece, ou melhor, quem se admira da história do empreendedor, do empresário, do homem de negócio, não sabe que tem um passado lá atrás de dificuldade, né? Só vê acontecendo de Hilux. Descarregaram os pneus furados, ninguém vê, né? Pegou muito sol na cabeça, andou de pau de arara. Aí nós chegamos aqui em 4 de janeiro de 77, a família grande, nós fomos trabalhar de feiras livres, messejando ali, que nos sustentava, né? Você e os irmãos? Meus irmãos, todos eles. Todos envolvidos com o projeto da feira? Feira livre mesmo, no mercadão ali, a gente trabalhava. Você lembra quais eram os itens que vocês vendiam? Não, trabalhava tudo com carne, sempre na descendência. Por isso que eu sou presidente do Sindicato de Carne do Estado do Ceará, que sempre trabalhei com carne, né? Meu avô, meus pais, em Quixadá nós tínhamos açougue, nós fornecíamos todo o pessoal. Você sabia desossar um boi? Sim, só matar quando desossava tudo, né? Então você também ia para dentro do... Sim, naquele tempo não tinha o choque, não, porque durante um tempo ficou o choque. Ali era o boi que entrava no salão, e usava o chuncho, amarrado ali. Usava o chuncho na época. Antes da marretada era o chuncho. Aí nós fomos grandes fornecedores de banha de porco para as padarias aqui. Olha. Torresmo e carne de sol. Nós fornecíamos Fortaleza, meu pai naquela época, né? Na feira.
Não, aqui nós, antes de ir para a feira, Sim. em 77, nós já fornecíamos produtos para cá. Banha de porco, meu pai tinha uma pequena indústria lá de comprar o porco com toucinho, né? Fazia o torresmo e a banha. E naquele tempo, 95% da banha era as padarias que você produzia, né? Isso era um alimento saudável, não era o óleo, essas coisas todas, né? Então a gente produzia, tinha uma indústriazinha só de produzir. Quando vocês vêm para Fortaleza, vocês vêm sem a indústria ou vêm com a indústria? Não, aí nós viemos sem a indústria, meu pai trabalhou com açougue, né? E eu tive um emprego. Eu cheguei 4 de janeiro de 77, em Fortaleza, no dia seguinte eu estava empregado, né? Olha. Com uma construtora, um amigo de uma tia minha que trabalhava na livraria. E eu só tive um emprego, foi 7 anos na vida, né? 7 anos de emprego. E aí quando eu disse, não quero partir para a minha vida empresarial, aí botei um açougue lá na Oliveira Paiva, né? Ali próximo àquele viaduto. E ali eu fiquei no açougue por muitos anos, e aí ao longo do tempo eu comecei, quando foi em 86, que houve o plano cruzado, e então faltou carne, né, no Brasil todo, nos açougues, e então dali eu peguei aquele antigo catálogo do telefone, comecei a ligar para alguns açougueiros conhecidos, né, e vamos se reunir, vamos fazer alguma coisa, porque a gente vai morrer todo mundo na mesma situação, né, sem... Como é que se paga as contas, né? Já cortou na energia, o telefone, porque você não tinha produto para vender, como é que você ia ganhar? Você ia pagar as contas, né? E aí foi muito difícil. E aí nós marcamos a reunião na antiga Sunab, aí começamos a fazer aquele movimento. Dentro do movimento que eu criei, o movimento dos açougueiros de Fortaleza, apareceu o presidente do Sindicato da Carne. Aí disse, não, Beto, eu já estou idoso, tome o barco aí, né? Vá para cima dessa responsabilidade. Aí nós ficamos defendendo a cadeia de carne naquela época, 86, aí quando terminou o plano de 87, todo mundo se aquietou e um dia eu estava na minha casa, onde chegou vários açougueiros lá, nós queremos ser o nosso presidente. Você, quando presidente, já vivenciou, já existia o frifó, que era o abatedor? Já, o meu pai, eu ia para o frifó de bermuda ainda lá, de calção curto pequeno nos anos 70 com meu pai, que tinha um ferro, chamava ferro lá. Sim. A gente ia para o frifó à noite, matar boi lá, e suíno. Meu tio tinha um ferro de suíno, a gente batia lá, ia... Era muitas vezes que eu ia para lá. Você pegou o tempo do João Bezerra, pai do Jordânio Bezerra? Você lembra do João? Sim, ele morava ali. Na região da Caucaia, né? Ali do Picuí. Peguei mais o seu Bezerra, o pai do menino, ele morava na Parancheta ali. Conhece tudo, rapaz. Tem muita história. Aqui. Então nós conhecíamos ele, todo mundo a gente passou por aquele período ali. Mandar um abraço aqui para o Jordânio, que é capaz de estar nos assistindo nessa hora, em qualquer parte do Brasil, porque o Jordânio viaja muito. O Jordânio é um querido. E mandar um abraço aqui também a toda a audiência da VIP Cargas, que é a empresa que ele toca e toca muito bem há 20 anos. Né? Então a gente teve esse processo de estabilização da empresa, de começar a lutar, e simultaneamente nós passamos a se congregar em Messejana. Nós viemos para Messejana, e uma coisa interessante é que quando nós terminávamos de trabalhar, passava a noite matando os animais em casa para você atender na feira livre. E quando terminava 12 horas, eu vinha para cá só fazer tomar banho, e já estavam os irmãos na igreja, na Assembleia deles, esperando. Aí nós saímos a pé, nós íamos para o Conjunto Palmeira, evangelizar, né, as primeiras pessoas que ganharam para ela, fui eu que ia evangelizando ali a pé, com sol e com chuva. Nós íamos a pé até o Conjunto Palmeira, e vim de lá, Parque Santa Maria, Itamaraty, que ele chegava no culto 7 horas da noite, cansado, fedendo, e assistia o culto. De tanto suor ou chuva, né? Então, muito esforço, muito trabalho. Então, nunca deixamos que o trabalho material impedisse nós fazer o evangelho. Então, ali no Palmeira, a primeira igreja que nós fizemos, foi chamada, o nome da rua era Codó. Sim. Onde o pastor Zé Freire começou a construir essa igreja lá. Já era Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Messejana, nós o primeiro templo lá. Tinha um templo lá do pai do João Marcos, né? Que você estava fazendo. Só tinha essa igreja dele lá. E aí nós criamos a segunda igreja lá, que foi da igreja Messejana. Que era pequenininha. Mas tem história demais. Aí fazíamos as nossas vigílias lá. Eram as primeiras casinhas chegando. E ali nós evangelizávamos todo domingo por muitos anos. Cada rua daquele bairro de Palmeiras, subindo, descendo na lama, com sol, com chuva, nós estávamos evangelizando. Lá, Parque Santa Maria, tudo a pé, vinha rasgando. Conhece ali. Tudo. Nós vimos tudo a pé naquele tempo. A gente vinha a pé desse negócio de carro. Chegava a andar por dentro do Monte Negro, ali próximo ao José Walter? Tudo. Nós fazíamos a pé. Inclusive aquele antigo, nós seguimos a linha daquela trilha daquele esporte grande, né? Sim, nós íamos debaixo dele, passado aquele conjunto da Maria que tinha naquele tempo. Ali, em 77. Nós fazíamos isso ali. Palmeiras estava iniciando. Então a gente ia evangelizar tudo aquilo ali, fazendo tudo a pé.
toda aquela mesa também éramos a pé. Boas lembranças você tem desse tempo, né? Com certeza. Então eu digo muito aí que o pessoal de Palmeiras, aquelas ilhas, porque tudo quem o primeiro evangelizou ali fui eu, ali nos anos Pioneiro 77, do evangelho naquela região. E muitas pessoas não sabem, né? E aí outra coisa interessante é que aí a gente começou a se envolver com a mocidade messejana, assumimos, né? Eu, o Custódio e o pastor Moacir, que hoje é o presidente do Messejana, nós íamos fazer vigília lá na casa do pai dele, lá no Sítio Paraíso, que eram as casas dos pais dele, nós dormiam lá, eu vigília e tudo mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quando você conta sobre toda essa vivência, todas essas experiências que você teve na forma pioneira do evangelho aqui, de evangelismo, você vê que o negócio hoje está mais moderno? Como é que tá? O que é que você acredita? Ainda existe esses evangelismo que tinha lá atrás? Ou o povo está mais preguiçoso? Aqui como é que dentro da capital eu não vejo mais isso, mas faz assim esporadicamente, vai fazer um dia de evento, junta toda a igreja e vai, a gente faz nos sinais, mas não, nós desbravávamos mesmo o mato. Antigamente o jovem se envolvia muito mais, vivia muito mais com isso. Você tem ideia, nós saímos de Messejana, naquele tempo como jovem, nós ia para Lago Redondo a pé e voltava. Nós vinha para a cidade, funcionário para o culto lá a pé e voltava. Nós vinha até por Dias Macedo, a pé e voltava da cidade. Dizer, viu? Era um chãozinho bom. Íamos todo mundo cantando. E às vezes a gente até dinheiro para pagar a passada. Ele não vai pagar não, para chegar lá e tomar o lanche depois, era o dia do lanche. Então era uma série de coisas, entendeu? Que é muito interessante. Então a gente fez um grande trabalho de evangelização em toda aquela área da Messejana, que você imaginar. Toda aquela Messejana e até Taitinga, nós chegamos, vinha Taitinga, a pé de Taitinga para chegamos. Rapaz, eu vou dizer, se o povo todo tivesse essa vontade, esse desejo aí nós de avançar... muito isso, nós viemos muitas vezes, e algumas vezes nós íamos para os cultos, a mocidade queria a pé, e na volta tinha um irmão, tinha um caminhão ali do Jardim das Oliveiras, vinha deixar a gente, né? Legal demais. Tá aí, você está ouvindo aqui o meu amigo Everton, que tem muita história para contar. Não vai ficar aí, segura aí, porque eu vou só fazer uma chamada aqui. Você vai contar muito aqui. O Everton chegou agora, está aqui, ó. Foi contemplado com o troféu Sebrae 45, não é? Um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol dos pequenos negócios do Ceará. Tem a Comenda Edson Queiroz, do Cindy Lojas, que é uma premiação para quem se destaca no setor do empreendedorismo, do empresarial. Tem a medalha centenária das Assembleias de Deus também de Fortaleza em 2022, além de ter participado de várias e várias ações internacionais aqui, sempre defendendo a bandeira do Ceará, de Fortaleza, valorizando o microempresário, o empreendedor, o empreendedor que já se tornou esse empresário de sucesso também, e defendendo a bandeira da fé por onde passa, porque tem levado com muita excelência uma marca que nós vamos já falar, que é sobre a Expo Evangélica também. Com certeza. Nós vamos falar. Só que eu queria chamar a sua atenção agora para você realizar o sonho da compra do seu carro. E tem gente perguntando aonde pode fazer, aonde pode comprar. Renatinho, me diga, você sabe, quem me acompanha já sabe que eu recomendo, indico e falo todos os dias aqui da Visão Veículos. Você vai mandar uma mensagem agora no 99215-2079. 99215-2079. Anotou aí? Atenção, hein? Então, para essa mensagem agora, você vai dizer o seguinte: eu quero a promoção que o meu amigo Renatinho está falando. Essa promoção, quando você chegar para comprar o seu carro novo, seminovo, nacional e importado, sempre com a melhor taxa, as condições, os bancos que vão facilitar para você. Além de tudo isso, uma atenção exclusiva de uma família cristã que tem responsabilidade em entregar para você aquele bem que vai te fazer bem, que vai te levar à tranquilidade, não à preocupação. Porque também tem gente que vai comprar o carro nas lojas por aí, já viu, dor de cabeça, não tem garantia, e é tanta situação ruim, não é? Eu quero garantir a você o direito e a certeza de que você vai fazer um bom negócio comprando o seu carro, tendo ainda também a oportunidade da melhor valorização do seu carro usado. Se você for levar o carro usado, você vai ter a melhor valorização também. Tá? Isso, ninguém vai derrubar o preço, matar o seu valor do veículo, não, é o valor justo com essa avaliação que vai ser a melhor do mercado. Eu tenho um vídeo aqui, queria chamar, consegue colocar aí, meu amigo Pedrão? Esse vídeo, vamos lá então pro vídeo, eu volto já já trazendo o meu amigo Everton que está aqui comigo, vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa.
E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Vamos lá, então. Ouviu o recado aí, né? Recebeu o recado? Meu amigo Adílio dizendo para você que tem uma promoção especial para você que vai chegar ali. Atenção, perca tempo não. 99215-2079 para comprar o seu carro com a família Visão Veículos. Alô, meu amigo Fábio. Alô, família toda reunida aí. Vai lá, antes de ir em qualquer lugar, você deve dar uma passada na Visão Veículos e conferir o que eu estou falando aqui, que é muito certo e é muito sério. Eu volto com você, meu amigo Everton, e vamos nós avançando aqui. Então, do evangelismo, dessa vida saindo lá do interior do estado, veio para Fortaleza, não foi fácil a história de adolescente, Claro. não foi fácil a história de se tornando agora um jovem, assumindo a responsabilidade. Aonde é que vai aparecer a família, a construção da família, o casamento? Você vivia a palavra aqui de jovem, aproveita o seu tempo de mocidade. Como é que vai chegar a esposa, o casamento, os filhos? Tem muita história para você com contar. certeza. Então, eu messejando, presidente de mocidade, né? Naquela época a gente levava as mocidades para os outros locais, e nós tínhamos a segunda maior mocidade do estado do Ceará. E a primeira era, parece que era Altaneira, se não me engano, e depois era Messejana. A gente fazia um culto, tinha 60, 70 congregações visitando a gente, como nós vários outros. E aí foi maravilhoso, né? E aí de lá, a própria apareceu a Suelda, né, na Messejana. Aí aquela irmã do pastor Luciano Jorge, né? Sim. Que já tinha aceitado a Jesus, depois ela aceitou, e a gente foi nessas encontros de jovens, né? Que a gente vai com congregação, vai acompanhando, a gente vai. Fomos se aproximando e casei com 28 anos de idade, né? Eu sou 10 anos mais velho do que ela. E então daí nasceram os 3 filhos, né? A Niola, que eu já tenho 2 netinhas, a Kena e o Everton, né? Que o meu filho hoje ele mora em Portugal, né? Até se congrega lá na igreja Zion, né? Lá de Porto. É? Se congrega lá. Ele sai daqui e vai tocar a vida lá? Como é que é a história? Que eu não queria conhecer um pouco mais. Ele vai morar fora do Brasil? Ele já mora lá. Já? Ele jogava bola, né? E foi no período antes da pandemia, depois teve uma contusão no joelho, não conseguiu se firmar e estava já na Europa, né? Ele viu vários países e resolveu morar em Portugal, ficar, né? Tinha talento para jogar bola de verdade? Era bom? Ele não chegou a jogar só semiprofissional, profissional, porque quando ele foi se firmar, houve em 2019, inclusive no jogo aqui contra o Ceará, ele teve no calcaia uma contusão no joelho muito forte, né? Aí até o nosso doutor Robson aqui, foi quem cuidou do joelho dele muito tempo, bom. Né? Mas aí não levou, foi para fora, e quando foi já nos testes, o joelho não aguentou mais. Rapaz. E aí chegou a pandemia e venceu a idade dele, né? Ficou 3 anos parado no futebol, e aí decidiu ficar lá trabalhando. Aí ele ficou lá, né? Trabalha lá, a noiva dele era aqui de Fortaleza, ela foi para lá casar e está muito bem, graças a Deus, lá, Muito né? bom. Então você tem uma família abençoada. Eu gostei quando você falou da sua esposa, que você disse, e aí, como presidente de mocidade, eu saía de um lado para o outro, levando os jovens para conhecer os cultos de mocidade de outros campos, de outras igrejas. Era assim naquele tempo. Eu lembro isso também vivendo lá com o pastor Valtinho na El Betel. Nós fazíamos, quando jovem na mocidade, fazíamos visita às igrejas. É um tempo bom, né? O pastor Valtinho era da Aerolândia. Quando eu fazia os primeiros gritos dele, de glória a Deus bem alto, ele dava no congresso de Messejana que eu visei. E tem uma grande novidade, talvez você não saiba, mas a primeira pessoa que realizou congresso dentro do estado de Ceará, a igreja, fui eu. Olha. Em 79, em Messejana, o primeiro congresso de jovens. Pensou em reunir os jovens do estado. Fizemos, Messejana, o primeiro jovem, trouxemos naquela época, pastores de outros estados, foi despertamento para a juventude. A gente, tanto era pessoal batizado
nas pré-congressos que nós fazíamos e os congressos daquele tempo. Então era coisa de fogo mesmo, né? E essa pergunta eu quero fazer a você aqui, que você conhece muita gente no Brasil. Coisas de fogo mesmo. Você falou aqui e deixou assim no ar. Porque tem coisas que não é de fogo, não, né? Tem coisas que é... Como é que é isso aí? Como é que você vê o movimento hoje? Você está achando muito normal? Você tem saudade do tempo lá? Os hinos da harpa e outras músicas sacras de verdade fazem a diferença em uma programação, em um culto? Como é que você pensa? Faz. Hoje nós temos grandes músicas, né? Mas se você pegar as músicas de Zé de Paulo, que no tempo, e vários outros cantores, o próprio Nicolete, que teve no Congresso em 79, que já está velho, teve música, e outros mais grandes cantores da época que vinham. Então a gente conseguia ter, assim, as pessoas e eu para a igreja com mais porque realmente era cristão. Né? Hoje é evangélico, porque eu sempre digo, tem evangélico, que é só evangélico, não é cristão. Não tem aliança com Deus, não vive aqueles propósitos. Então, tudo isso. E tem outro fato que é importante querer te contar aqui, rapidamente dentro do Evangelho, é que logo quando foi nos anos de 80 e pouco, 85 por aí, 87, 88, quando o pastor Antônio Filho, começou as grandes cruzadas, a paz de Jesus Cristo, né? Eu lembro. A paz de Jesus Cristo foi ele. Esse nome foi... E o pregador era o Antônio Chagas, Francisco Chagas, né? Eu acho que o Takayama veio para uma cruzada dessa, não veio? Não, veio o Takayama, foi um evento do Tempo Central que foi aqui no antigo, lá do Presidente Vargas, né? Já foi bem na frente, mas já o Takayama, quando ele estava no auge. E aí, por exemplo, naquela época nós íamos fazer as cruzadas, a gente ia em cima de pau de arara. E a Suelda, minha esposa grávida, subindo os pau de arara para estar evangelizando. Nós aí com o Chaga, com o menino do Ceará todo e aqui em toda a Fortaleza. E quer dizer que o Chaga já tem essa idade toda? Não, o Chaga partiu para o seu, Francisco Chaga, né? O pastor Francisco Chagas. Que ele era o pregador. Tá. E o Antônio Filho também era o que vinha na campanha. Aí depois o Francisco Chaga ficou com a cruzada, né? Que aí eu fiquei com o Chaga, né? E eu e o Paulinho. O Paulinho era os apresentadores da cruzada, né? E o Chaga pregava e vinha alguns cantadores de Recife para ministrar. Mas o que eu digo não era nem isso, era a forma como a gente ia. Sim. A gente, todo mundo ia. O amor, o envolvimento. A gente via, estava chovendo, a gente estava lá, estava pegando sol, a gente estava lá. Porque a cruzada era sexta, sábado e domingo, 3 dias. A gente dedicava aqueles 3 dias, né? E tinha um dia todo de evangelização, pré-trabalho. Então, era uma coisa que todo na cruzada você via milagres acontecendo, o povo sendo milagre, curado. Muitas curas, muitos milagres. Deus operava muito e continua operando, mas Deus tem assim, aqueles momentos que o povo não cria muito do evangelho, mas vinha pelos milagres. Né? Eu sei. E você acredita que televisão, rádio, YouTube, todas as plataformas aí que têm levado a mensagem do Salvador, quando alguém se coloca à disposição para pregar a palavra, você acha que esse movimento das cruzadas poderia voltar, poderia ser mais ativo? Acha que se faz necessário ainda? É importante o culto campal? O que você pensa? Eu acho que tem... Eu sempre digo o seguinte, mercantil no mundo, os mais modernos, nem o shopping do mundo acabaram com os mercados públicos. Você pegar em São Paulo, hoje, o mercado mais visitado do estado de São Paulo é o mercado público. É público. Quando eu vou a São Paulo, eu gosto de lá comer um pastelzinho, uma coisa. Pode ter as grandes redes, pode ter o que tiver. Mas lá, então as tradições não tem que acabar, viu? Tá. As pessoas voltam aos hinos antigos, voltam à estrutura. E as cruzadas, claro que eu digo que se Jesus é dor de jumento, porque ele não tinha avião, mas se tinha avião, não é porque ele tinha andado, ele tinha pregado mais. E o apóstolo Paulo andou dos barcos, que o mais moderno era que ele teve nele também. Então o que acontece? O evangelho, ele é como uma propaganda. O cara diz que tem acontecido, mas que não vai ninguém na lua, mas a Coca-Cola tem abordado, botou Coca-Cola na lua, se alguém for, tá lá. Perfeito. Então o evangelho tem que se pregar de todas as formas, né? Na rua, na praça, aquele irmão no bairro que ainda vai pregar, é o missionário. Então, Deus continua operando, ele é o mesmo. Então, todas as formas que você puder pregar o evangelho, você pregue. O folhetinho, o panfleto, faz sentido. A visita na casa. Com certeza, né? Tem falando de panfleto, eu vou até contar agora um testemunho aqui de panfleto. Como Deus me concedeu, através de Quando eu aceitei a Jesus em 75, eu me batizei em outubro de 75. Quando foi depois do batismo, um dia o pastor aqui e disse, o presbítero vai dirigir um culto amanhã, quem quer ir com ele? Aí eu levantei a mão. Topava tudo, né? Olhei e pensava que todo mundo ia, só fui eu. Aí ele disse, amanhã você esteja 4 horas de gravata lá no posto
de gasolina para pegar o ônibus. Sim. Era para fora, eram uns, mais ou menos... 6 quilômetros? Não, 6 quilômetros eu andei a pé depois. De onde eu andamos assim umas 5 léguas, 30 quilômetros, de onde descemos, andei 6 quilômetros a pé. Então era chão, que nem disse. Era chão. A gente ia a pé e na volta, você tinha que começar o culto 6 horas, terminar 7, porque 8 horas você tinha que estar na estrada no escuro esperando que era o último para Quixadá. Oh. Mas aconteceu um fato lá, eu cheguei numa casa tão humilde, de barro, no chão do barro. Um daquela gritou humilde, ele, a esposa, aquela carrada de filho, mais um, dois, tinha umas 8 pessoas, umas 10 pessoas mesmo, tinha mais do que isso na casa dele. Só que quando terminou a oração, que era um culto muito rápido, que a gente tinha que voltar, e chegou uma irmã e profetizou em mim, tomou sobre minha cabeça e disse, olha, irmão, eu vejo você andando sobre um globo. Ó. Mas só que eu, novo na fé, não entendia nada. Isso aí o presbítero, que era um senhor já antigo, Simão Everton, ela disse que viu você andando no globo. Eu disse, o que é isso? Não, globo é andar o mundo todinho. Então ela disse que você vai andar o mundo todinho. E mesmo eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma passagem para Fortaleza, como é que eu andar no mundo todo. E o tempo passou, eu vim para Fortaleza em 77, né? E chegando nessa conversa, eu já andei mais de 40 países, né? Muito bom. E de um dos países, eu fui a alguns países comunismo, né? Sim. E eu estava na China em 2014. E sempre que eu viajo, eu levo algum panfleto, né? Naquela época era prato de fronteira. Eu deixo no hotel, no quarto, vou num restaurante, deixo lá de propósito, aquela coisa toda, né? E aí eu estava na China, é só para as pessoas que sabem o que é comunismo, né? Eu falei com a guia, que era uma senhora, eu disse que ela falava português, ela era espanhola, né? Aí eu disse, como é falar de Jesus aqui nesse país? Ela deu 2 passos para trás, né? Desse jeito, só. Você não fala esse nome aqui na minha frente. Não acredito, não. Você não fala esse nome, porque ele sabe o nome de Jesus em inglês, em português, em vários idiomas, e eu posso ser preso e você também. Isso no ano de... Qual foi agora em 2014. Quando aconteceu a Copa do Mundo, que o meu jogo aqui no Brasil, eu estava na China, lá em Xangai, eu estava lá. Foi um congresso mundial da carne. Você ficou apavorado, não ficou? Aí a gente fica, Ora, né? se não fica. Aí eu cheio de panfleto. Correndo risco. Cheio de panfleto. Estava bom de ser preso. Aí ela disse, porque eles lhe prendem você e mandam você esperar. Aí vai verificar a sua vida, você pode passar um dia, uma semana, um mês, até entrar em embaixada, aquela confusão todinha. Se você não fala esse nome aqui perto de mim de jeito nenhum, não. Até eu sou prejudicado. Olha aí. Então, só para as pessoas verem, que aqueles que fazem apologia ao comunismo, que não sabem, não. Às vezes, até dentro da igreja, verdade. Eu só digo que o cara, ele era corajoso, se for e bota só o nome assim, Jesus numa camisa, para ele falar pregar, não. Só botar o nome de Jesus, mas não fala nada. Você está falando muito forte. O que tem de gente tirando onda com esse movimento, aí, querendo agradar todo mundo. Eu tive experiências aí. Não foi, né, que alguém falou, que foi comigo. Então, só para ter noção dessas coisas, você falou e eu me lembrei disso aí. Não, eu volto até segura um pouco aí que eu quero chamar a atenção dessa pessoa que está nos ouvindo, assistindo, vendo agora aqui. Seguinte, ó, você não sabe o que é viver o comunismo ou no comunismo, porque de fato é muito complexo. Se você for procurar assistir o material do Brasil Paralelo, se você for à procura de ver os canais que falam, contando a história do mundo, você vai dizer, nossa, o mundo ocidental ainda vive assim de uma forma muito tranquila, não pode reclamar de nada. Só que a cada dia que passa, nós vamos vendo uma formatação surgindo na cabeça de homens que estão no poder para tentar bloquear as ações do Evangelho. Você tem visto isso também, tem acompanhado. Lá atrás, quando você fala que 50 anos você viveu essa experiência, aceitou Jesus, já tem 50 anos celebrando e tal, e aí você está vendo que as coisas estão muito diferentes, né? Tem mais barreira, muita obstrução. Nós estamos correndo um certo risco do Brasil entrar em um movimento de paralisação para falar do amor de Deus? Já está acontecendo, e as pessoas não estão notando. Quando nós fazíamos as cruzadas naquele tempo na rua, você só ia na Coelce, registrava, você pagava uma taxa para você fazer a ligação da energia, e você acabou. Hoje, você diz, eu quero fazer uma cruzada em qualquer canto. Eles pedem, primeiro não querem registrar. É tanta documentação e tanta fiscalização para você não fazer. De certa forma é bloqueio. Já é bloqueio, mas sim. Hoje você já tem, contrário a qualquer evangelização que você faça. Então a gente precisa estar atento nesses movimentos. Com certeza. Nós, cristãos, não somos queridos pelas pessoas. As pessoas até hoje, nós estamos com uma população mundial de 8 bilhões de habitantes. No último censo, quase 8 bilhões. Nós só temos 800 milhões de cristãos no mundo. Não tem nem 1 bilhão. E disso é evangélicos, é católicos, é ortodoxos. Tudo não você colocar.
Então, tem 7 bilhões de pessoas aí. Nós precisamos evangelizar muito mais. Você na tem internet, ideia, no rádio, na televisão, no meio da rua, e todo tem jeito. ideia, você pegar, Renatinho, só a China e a Índia, eles têm hoje 3 bilhões e 100 milhões de habitantes. 1 milhão e 700 num, com 1 milhão e 400 no outro. Só esses 2 países têm quase 50% da população mundial. Rapaz. Então, esses 2 países não servem a Jesus. Aí o cara tem lá, tem uma igreja, tem 100 mil pessoas. É uma fração de segundo. Não vale nada. Então, hoje, a igreja sempre foi odiada. Desde Jesus até aqui agora. Então, nós somos aquele povo que não somos amados por ninguém. Então, a gente vai enfrentar muita dificuldade ainda. Agora, o povo tem que se unir. Agora, de uma coisa. Eu sempre que eu prego, eu gosto de lembrar o que está escrito em Mateus 7. Que diz? Diz claramente. Pelo fruto, você conhece as árvores. Aí, na sequência, diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos daqueles dias, Senhor, eu preguei tua palavra, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz maravilha. Jesus diz, apartai-vos de mim, não vos muito conheço. doido. Está muito doido. O negócio não está normal, não. Então, as pessoas pensam, porque ele expulsa um demônio, ele prega que pula 10 metros, tem a igreja maior do Brasil, da Fortaleza, da cidade, ele acha que ele leva o reino no céu. Não. Ele se não tiver caráter. Não tiver caráter, se não tiver vida, se não tiver aliança com Deus. Eu não vi um homem na Bíblia que teve aliança com Deus para ser abençoado. Davi, que era no circulação de Deus, Deus puniu ele fortemente. Você está falando algo muito forte aqui. E aí eu quero fazer referência aqui ao missionário Ivan Cruz, é um trabalho muito sério que ele tem levado através do rádio, da televisão, das redes sociais. Trabalho de libertação, de palavra, de conscientização. Hoje, nós estamos aqui nesse horário da noite, terça-feira agora, mas hoje no programa da manhã, na Rádio Líder 98.3, eu ouvi o missionário chamando a atenção do povo, porque o evangelho está meio... As pessoas que estão vivendo esse evangelho estão vivendo de um jeito muito doido. E a palavra de hoje chamava atenção para que você não tivesse entregando ou então dizendo santo de forma precipitadamente, como a Bíblia vai dizer que não é bom que você diga santo de forma precipitada, chamando atenção para todos os tipos de movimento. Tem surgido muitos movimentos aí que parecem algo de Deus, mas no meio é um embaraço que leva a pessoa para o final, para o fundo. É muito perigoso o que nós estamos vivendo hoje. O crente vai ter que pedir o Espírito Santo, o discernimento, para que seja muito claro, trazendo a oportunidade dessa pessoa não se embaraçar. Você também tem visto muito movimento. E o profeta já diz, ai de vós, pastor, que destrói minhas ovelhas. Sim. Ai, é um ai sobre Deus. E o ai de Deus que antes uma pessoa, vou dizer o seguinte, não quero nem saber não. E o apóstolo Paulo, lá na mensagem tradicional da Santa Ceia, em capítulo 11 de Coríntios, o que é que ele diz? Por causa disso, há muitos fracos e doentes, sim, e muitos que dormem, né? Por quê? Porque eles pecavam, viviam como queriam, lá em Coríntios, essa cidade que eu visitei, conheci lá, e vinham para a igreja tomar Santa Ceia, achando que a Santa Ceia é uma coisa banal. Então, a Santa Ceia, ela leva você para o céu, ela leva para o inferno. Perfeito. Rapaz, claro. Tem a turma tem um tipo de mensagem como se Santa Ceia fosse algo muito de brincadeira, assim, né? Como se fosse um pãozinho e um suco qualquer. Na hora que consagra, tem um valor. Tem um valor, um peso espiritual, uma responsabilidade. Maior que você pensa. Você vai para o céu ou vai para o inferno com ele. Eu gostei aí dessa fala. E Paulo diz lá muito claramente, muito abertamente isso aí, né? E o próprio Jesus esconde lá em Mateus 6:25, lá ele fala Santa Ceia também, que ele fala claramente lá. Então, a igreja... A postura da igreja hoje ela ser a mensagem de Elias, que eu digo. Vamos para o monte, saber quem vai servir o Deus de Israel, quem vai servir o Deus dos filisteus, quem vai servir os deuses, os judeus, os jebuseus, aquela turma toda, né? E até Deus Moloque. Tem pessoas que fazem aliança com os Moloque da vida, né? Os Moloque quem são? Aquelas pessoas que aderem aos que são a favor do aborto, ou matam as crianças na barriga, ou eles estupram as crianças depois. São 5, não é minha estatística minha. Qualquer são 50 mil crianças são sequestradas por ano no Brasil para tirar órgãos e para abuso sexual. Rapaz, está falando de um tema tão necessário, tão pontual. Então, esses são os deuses de Moloque. Deixa eu até
dá eco ao que você está dizendo aqui, olhando para a nossa audiência agora, onde você estiver, aqui Renatinho Soares, do lado recebendo o Everton, que é um querido, você já conhece pelo movimento que ele carrega, pelos eventos que ele faz, o trabalho que ele desenvolve no setor da indústria aqui em Fortaleza, ele que é o diretor da Tecnoalimentos, da Tecnofrigorífico, da Expo Evangélica, é um homem que já viajou 40 países ou mais, tem uma história linda com Jesus e se coloca à disposição. 4 vezes já fomos. E que se coloca à disposição de vir aqui no nosso programa hoje falar sobre como nós estamos vivendo. O nosso papo é sem roteiro, ninguém preparou uma pauta exclusiva para falar. O bate-papo aqui é assim, para a nossa audiência que está agora acompanhando. Você na TV aí, em casa descansando, está vendo, não é? Essa situação. E eu fico pensando, rapaz, quando você fala que a turma está fazendo de todo jeito, um movimento político, ele tem também cegado muita gente, não é? Porque a força da igreja que deve demarcar o seu território sempre através do poder de Deus, da oração, de uma palavra profética que muda o destino, que muda tudo, porque nós somos essa igreja poderosa, esse braço do Senhor na terra para revolucionar tudo. Nós é que somos. E quando nós estamos acanhados ou ali escondidos, intimidados, vai vir o mal e vai prevalecer. Mas o que tem feito também, que você está falando agora, o que tem de uma turma aí que tem umas pautas fora do giro. Parece que eles leram a Bíblia e entenderam o que é perverso, o que é cruel e o que é malvado. Nós vamos seguir isso aqui. Está lá em 1 Coríntios, quando fala os 3 primeiros capítulos, Romanos, os 3 primeiros capítulos de Romanos fala só de pecados, né? Primeiro capítulo lá de Romanos fala lá fortemente dos pecados do homem, com uma mulher com mulher, ele bate lá bem direitinho. Mas voltando a essa pauta aí, é muito cuidado a igreja, você tem que ter cuidado, porque você pode estar se aliançando com pessoas que Deus não faria aliança. E você vai pagar o preço e você não sabe às vezes. Porque então tem que ter muito cuidado. Deus é um Deus de aliança. Se você faz a aliança errada, paga o preço. Pode ficar certo. Então isso tem que ter muito cuidado. E a outra coisa que a gente está faltando 10 minutinhos para 6 horas, não sei que hora termina. Eu tenho aqui ainda mais 15 minutos aí, Pedro. Pedro está olhando aqui, me diz aí o tempo que a gente tem, vai lá. Aí outra coisa que nós podemos entrar agora na pauta era... Porque é muita coisa para conversar, uma hora é muito pouco, não daria. Você sai, vamos fechar esse movimento aqui agora. O Brasil, nós estamos vivendo um tempo difícil, não é? O evangelho precisa avançar muito mais, não pode ficar calado, não pode ficar parado. É bom sempre que seja revistas as vivências, experiências, as veredas do passado, trazendo e potencializando ainda mais com a força da comunicação, do rádio e da televisão. O avivamento tem que ser constante, mas você também exerce um poder de influência do outro lado da sociedade. É levar Cristo para os empresários, é levar Cristo para os industriais, é levar Cristo para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida no ativismo dos seus compromissos de forma tal que não tem folga para ter um tempo com Deus. E aí eu queria que você tocasse sobre isso, essa missão que Deus te deu, esse lugar que você chega. Eu digo que a maior Bíblia nossa é a nossa vida. Certo. Para você chegar, entrar e sair, falar, perceber que você é um cristão. Você tem que se identificar, não é? Não como evangélico, porque o evangélico está até banalizado esse número, mas como cristãos nós somos crente mesmo. Muito bom. Né? Tem que dizer que nós somos crente mesmo e do resto não dá para ficar parado com o termo não. Eu sou crente, a pessoa fica, eu sou crente de verdade. Tem que assumir isso onde tiver. Você não pode se envergonhar do evangelho. A pessoa que está no evangelho não tem o reino de Deus. Não tem. Entendeu? E o que parece hoje é a igreja voltar às lideranças, ser uns apóstolos, um discípulo que estava preocupado se ia morrer, se ia matar, se ia apanhar. Muito bom. Não, hoje, será que hoje alguém faz como outro? Quando chegasse uma pessoa na igreja e disse assim, quem não for aqui cristão, quem se dedicar aqui que será crente vai morrer. Como agora aconteceu num país aí que foram degolados vários cristãos na igreja porque nenhum negaram o nome de Jesus, né? Eu vou dizer o que eu ouvi de um amigo esses dias. Eu também toquei sobre isso. Eu disse, rapaz, já pensou, estamos vivendo um tempo tão favorável para ser evangélico, tudo pode, a turma está aí e tal. Aí ele disse, eu conheço fulano, aí foi dizendo, eu conheço fulano, cicrano, beltrano. Eles continuam com a vida deles, Renatinho, mas estão aí, são evangélicos. Aí eu disse, rapaz, já pensou então, se acontece como nos países da igreja perseguida, se acontece de alguém entrar para fazer aquele movimento que na igreja perseguida acontece, onde os caras vêm lá, não é? Os homens bomba, os mutiladores e tal, e pergunta quem é cristão aqui, quem é crente, quem confia. E aí, você vai dizer que confia topando e correndo o risco de morrer? Ou na mesma hora você vai correr e dizer, não sou crente, como é que é?
Isso, Eu estou só na igreja participando do culto. Aí ele disse assim para mim, Everton, ele disse, não, pastor, ô Renatinho, pelo amor de Deus, eu não queria nunca que isso acontecesse. Porque se isso acontecesse, eu não sei o que é que eu diria. Se eu saía correndo ou se eu dizia que não sei, eu ia falar que não seria crente. Uma doideira. A história das arenas, né, antigamente, né, era que os cristãos vinham e aqueles que não negassem o nome, Sim. era morrido. Eles viajavam de pele de animais, Perfeito. soltavam os leões. Perfeito. Isso não é história de Cancún, não é realidade. É verdade. É um fato. É história. É história. E hoje, se as pessoas, você contar algumas coisas, que tem pessoas que fazem culto hoje nos países comunistas, escondido dentro de caverna, ao escuro, entendeu? E que não pode, eles cantam os hinos só gesticulando, porque não pode abrir a boca para não ter som. Então, existe muitas pessoas que hoje vivem o evangelho, né? Eu até uma vez, eu achei muito interessante um pastor, muito amigo eu conheci, ele foi pregar numa igreja, isso aí eu vou dizer o nome da pessoa, claro. Esse é o verdadeiro, né? Que o pastor Ricardo, que a gente chama de Barbalho, quando foi nos 90 anos da Assembleia dele lá do Parque Buenos Aires, que é uma congregação nossa, pioneira, a primeira igreja do estado aqui de Fortaleza, e ele disse que foram para um culto de pastores, e muito pastor e muita coisa, e o demônio se levantou lá no meio, né? E veio o pastor para expulsar o demônio com sapato não sei quantos mil, de paletó não sei quantos mil, de não sei quantos mil, e o demônio saiu, e a irmã Chiquinho, vestido de chita, de chinela, se arrastando, quando chegou perto, disse, com essa eu corro. Aí saíram pensando nela falar. Então, é isso que eu quero dizer, cargo não leva ninguém para o céu, não leva ninguém para o céu, essa parte. Então, ou você vive um evangelho de verdade, né? Para não envergonhar o evangelho, ou você está fora da rota. Ou é tudo ou é tudo. É tudo, é tudo. Não dá para ficar meia boca, não. É como Elias, né? Estava com 22 anos ali, que o pessoal adorava os outros, o Deus Baal, e a geração que nascia não conhecia. Não, vai todo mundo agora, lá para Ponte Carmelo. Todo mundo, vamos todo mundo para lá. Vamos ver quem é Deus agora. Deus, pronto. Então hoje você tem que decidir, ou vai ser o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ou você vai servir o Deus de Moloque, os filisteus, e o Deus de Baal, aquela deusarada toda, né? O que é que você vai servir então, de verdade? Você tem verdade. Então vamos fazer aqui logo a prova de fogo aqui, né? E houve a prova de fogo, né? Vamos falar sobre Deus nos negócios, Deus na empresa, Deus no tudo. Como é que é Deus em você, em todas as coisas que você toca e que você tem? Porque eu sei que a Expo Evangélica surgiu de um pensamento, né? Eu não acredito que a gente possa ter sucesso na vida sem Deus estar em primeiro lugar em qualquer circunstância. Deus sempre está. O que acontece? Ele nunca prometeu facilidade para a gente. Okay. Mas o que acontece? Quando Deus tirou o povo do Egito com sua mão forte, quando passaram o Jordão, disse Josué, agora tu vai. Agora tu vai conquistar agora com esse povo. Eu estou contigo. Se tu for fiel a mim, eu vou estar contigo. Agora tu vai lutar. E agora ele foi tirar a mão da espada e foi para a luta, guerrear, derrubar, e Deus abençoando, ele estava fiel. Então, na vida material, não tem nada fácil. Então, é uma luta diária. Essa guerra, essa luta, mas eu creio que Deus sempre dá o passo àquele que nós não podemos dar. Ele dá por nós. E aí, quando eu comecei a fazer as feiras, a primeira feira minha da minha empresa foi a Tecnofrigorífica, que vai ser o próximo ano já, a 14ª edição. Começou em 2000, que era bianual. 14 anos consecutivos. Não, porque são 28 anos essa feira, porque começou em 2000, aí no ano ímpares a Tecnoalimentos, que foi esse ano, nos pares a Tecnofrigorífico. São alternadas. E aí, então, aí eu vi que se faltava um movimento em Fortaleza, porque tinha de cada igreja. Assembleia aqui, ministério tal aqui, ministério tal ali, cada um tinha os movimentos isolados, seus eventos isolados. Com muito um era amigo do outro e ia visitar. Então eu disse, agora nós vamos criar um evento dentro de Fortaleza que ele congregue todas as igrejas sem bandeira de denominação. E então aí nós criamos a Expo Evangélica. Aí iniciamos a Expo Evangélica, foi uma feira anual. Começamos ali no na Braida, Maceió Tabosa, pequenininha, sem a pessoa acreditar. Quando a primeira feira foi muita lágrima, muita choro, porque foi muito difícil fazer, oposição de todo lado. Mas eu tenho uma coisa comigo, eu não sei desistir das coisas. Eu não sei desistir. Rapaz. Aí fomos para a segunda, já deu um upgrade, fomos para a terceira. Você tem ideia, quando nós fizemos a primeira feira evangélica, não tinha um cantor que viesse para ela, nem eu pagando, quanto mais de graça. Nem eu pagando. Aí eu me lembro que, através de
do Oliveira, que tinha rádio, Caminho Santo. Lembro do Oliveira. O Caminho Santo, né? Pronto, amigo, pessoal, eu disse, eu vou falar com... Vou vir aqui com a Line. Foi com a Line? Foi a Line, mas ele falou direto com o bispo, né? Que ele era um amigo do bispo de Macedo na época. Sim. Falou com ele, e ele aí mandou ele falar com o Maurício, né? O Maurício. Lembro do Maurício. Aí o Maurício estava lá e disse, não, então vou mandar uma pessoa aí, tu ouça a Soraya Moraes. Começou a funcionar, então. Foi. Aí na segunda edição. Na primeira não veio ninguém. Mas você me falou de uma promessa. Você fez e faz a feira por qual estímulo? Surgiu da onde? Como é que é? Foi uma promessa que Deus colocou no meu coração de ter um evento dentro de Fortaleza que fosse unidade. Ok. Que congregasse todas as pessoas, porque os eventos eram individual, cada igreja tinha o seu ministério. E essa não tinha bandeira de igreja. E então, a Soraya veio, o púlpito que ela cantou, essa mesa que nós chamamos que era maior do que o púlpito. Era só a metade disso aqui, acho que era metade, o púlpitozinho, dessa altura aqui. Meu Deus. E um microfone em pezinho, não tinha mais nada do que isso. Ela veio. E quando nós fizemos a última feira, agora tiveram a apresentação de mais de 60 artistas nas feiras, e ficaram mais de 100 sem poder cantar, todo mundo ligando, vindo no Brasil todo, sem nenhum custo zero. Muito bom. Então é uma prova que Deus tem estabelecido aí. Aí nós vamos passar a fazer ela agora bianual a feira, por causa de quê? Estrutura muito grande, custo muito alto. Quantas edições já? Nós vamos fazer, chegou para a 17ª edição. Ok. Então, Tecnofrigorífico... Porque parou por conta da pandemia, porque ela era anual, né? Tá. A Tecnofrigorífico, quantas edições? 14. Tecnoalimentos? 13, terminamos hoje. Tá. E aí, a Expo? Aí vamos participar de 17 no próximo ano. Muito bom. Então a gente... E aí é uma feira consagrada no Brasil todo mundo. Hoje todo mundo pensa, e a feira? Não, vai ser próximo ano já. Hoje mesmo aqui quem me ligou que foi o Guto, né? E a Lohane, amiga, legal. Gente boa. Ligaram, aí, cadê a feira? Não, vai ser vamos conversar. Vamos fazer. Vamos. Então hoje... É porque a feira eu não queria que ela fosse minha, essa feira. Eu queria que fosse do povo de Deus, né? Da igreja, sem bandeira de igreja, sem bandeira de ministério, sem bandeira de ninguém. E tem acontecido isso, né? E então, o povo tem ali, as crianças têm se encontrado, tem um espaço infantil muito bom. Com certeza. Na feira passada nós tivemos, eu consegui levar alguns pastores novos, eu já painel, ele disse, vai ter quantos pastores? Vai ter eu estou esperando 600 a 700 pastores de vários ministérios. Ele disse, como? Eu nunca vi isso. Ele nunca tinha, né? Você nunca foi para esse ano que vai ver. Aí ele foi, né, para a feira a primeira vez. E aí ele disse, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, de tantos anos de cristão, um negócio dele. Aí você vê o pastor da igreja tal, se abraçando com tal, conversando com tal, quebra todas as barreiras. Então isso foi a finalidade da Expo Evangélica. A unidade pastoral, a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, sem bandeira de Deus, sem bandeira de igreja. Muito bom. Então isso foi o objetivo principal que Deus colocou no meu coração e deu certo, está dando certo. E eu creio que vai continuar por muitos anos. Isso não vai parar não. Quando você diz que vai continuar por muitos anos, você tem muita saúde, muita fé, muita força, vitalidade, jovialidade, pensamento futuro. Já está se programando aí no calendário já para o próximo ano 2026. Já está a data agendada direitinho, tudo, né? Você não para, né? E aí você vai avançando também. Pensamento sobre o Brasil e a política, para a gente fechar, já que nós estamos caminhando para o final aqui. Bom, o Brasil, ele é um país cristão. Já tem estatística, nós temos 85% de cristãos, entre evangélicos e católicos. Nós evangélicos já chegamos a 33% hoje da população brasileira. Não é? Somos 65 milhões de evangélicos no Brasil. Quando fala evangélicos, é de todas as denominações. Né? E quando você junta com o católico coincidindo, dá 85%. O que está prestando é que esse povo abra aquele chamamento de Elias, para saber que eles têm que ter uma aliança com Deus verdadeiro, não se envolver com outros caminhos que afastem de Deus. E o que está faltando é chegar essa mensagem para esse povo, e que haja uma reconciliação desse povo com Deus, como aconteceu com o povo de Israel. Capaz. Pronto, eu acho que é isso aí que precisa. Forte. Mas nós temos, um partido, já tem vários, é provado que é um país conservador. No Brasil um país conservador, é um país cristão, e eu acredito na retomada do cristianismo. Tanto que hoje está sendo criado no Brasil um partido chamado Partido Conservador, que o presidente nacional é um pastor da Batista, ele é jornalista, pastor Bernardi, né? E nós estamos assumindo aqui, provisoriamente, como o presidente do estadual. Tá, vai criar um diretório estadual. Né? Partido Conservador? Partido Conservador. Para que ele passe a existir, que tenha viabilidade. Sim. O que é que precisa? Você que entende aí da formação do partido. O partido precisa... Agora o MBL lançou o Missão.
e conseguiu a validação nacionalmente para o projeto desse novo partido que vai surgir do MBL. Com quantas assinaturas precisa? Como é que funciona? Esse partido ele já está registrado no TSE, Tá. inclusive é o número 17. Tá. Está todo formado, só está faltando uma coisa. Nós pegarmos 600 mil assinaturas no Brasil. Qualquer brasileiro pode participar? Pode, desde que não seja afiliado a nenhum partido. Por exemplo, eu era afiliado a um partido e me desfilei para afiliar a esse partido. Ok. E aí nós estamos já pegando esse... Porque você precisa, pela lei eleitoral, no Brasil você tem no mínimo 9 estados. Tá. Ele precisa ter 9 diretórios prévios né, de assinatura. Pois é. E aí a assinatura é conforme o processo eleitoral de cada estado. Por exemplo, nós precisamos ter aqui 10 mil pessoas atestando que aprova a criação do partido. O perfil dessa pessoa que nos assiste agora e diz, faz muito sentido, eu sou cristão, sou conservador de verdade. O perfil dessa pessoa, ela tem que fazer o quê? Como é que funciona? Isso é via internet? Ela talvez está nos assistindo agora e hoje tá dizendo... nós temos uma ficha física, né? A pessoa preenche essa ficha física, assina e a gente manda para o partido, onde ele vai encaminhar, digitar todo esse número e mandar para o TSE. Então é auditado esses dados, essa informação? É auditado todo dia, eles podem me pegar e ligar para a pessoa, você assinou, você atestou para não ter falsificação. Né? Ok. E então, querendo o partido, nós queremos que até o fim de agosto ele esteja prontinho para a gente encaminhar para o TSE, está tudo encaminhado, até uma organização nacional, e aí o partido até o fim do ano está já oficializado para o próximo ano competir nas eleições. Tá, então esse 2026. partido tem dentro da sua cerne, dentro do seu corpo, quais são os pontos, as diretrizes, o que traz o corpo desse pensamento para esse partido conservador? Em visão geral, máxima assim, é ser diferente do que fazer como? Por gentileza. O Partido Conservador, a Pará Conserva já define o que é. Uma pessoa que ela mantém uma linha de aliança bíblica judaico-cristã. Judaico e cristão, pronto, essa é a base disso aqui. Então a gente não fazer aliança com pessoas que não têm o pensamento judaico-cristão, é a base desse formato, e pegar pessoas que vivem esse processo. Porque tem tanto partido, tem comunista, partido não sei o quê. Então vai ser um partido de direita e conservador. E é um partido que ele, repetindo essa palavra importante, que tem a doutrina judaico-cristã, porque nós somos defensores de Israel. Fortemente. Muito bom. Porque nós entendemos que todas as pessoas que são inimigas de Israel são inimigas de Deus, segundo a palavra de Deus. Está lá em 12 Gênesis, quando ele chamou Abraão e disse: Abraão, todos te abençoarem, eu te abençoarei. E todos que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. É Bíblia e acabou. Agora, quem não quer na Bíblia, fica fora. Muito bom. Aqui é Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, crê na Bíblia, tem ela como a sua bússola para o reino de Deus. Isso começa já a fazer parte dessa agenda da formação desse partido, sim. Vai acontecer encontros em Fortaleza, com movimentos. Certeza. Né? Nós vamos ter já uma pré-reunião com alguns que foram candidatos a vereadores, que têm interesse, têm essa visão de direita e da mensagem do conservador, para nós pegarmos essa assinatura no Estado, essas assinaturas, encaminhar para o Nacional e até o final, o nosso presidente vem aqui já com o partido formado e fazemos aqui uma apresentação da diretoria, que já foi formada uma diretoria provisória, né? Tanto estadual, já como de alguns municípios, como Fortaleza, já tem, para quando oficializar isso pelo TSE, a gente está um partido formado para ter essa bandeira. Olha, faz muito sentido desde quando já existem outros partidos que levam a sigla no seu próprio nome, vão dizer que são comunistas, socialistas, partidos da República, da Democracia e tantos outros, e surgir uma bandeira com a oportunidade de levar o ser conservador de verdade, que é para além do ambiente político da disputa, ele vai conservar até a mente de quem talvez esteja passando por um momento de dificuldade, de dúvida aí. Nós não vamos trabalhar para combater não, porque o pessoal que nós temos 65 milhões de evangélicos. E então nós temos uma grande parcela de católicos que são cristãos também, entendeu? Não tem doutrinas de ninguém. Os próprios ortodoxos também têm a mesma visão nossa. Não entramos em doutrina, mas que tem a visão cristocêntrica. Muito bom. Cada um tem suas falhas, seus erros, cada um. Então vamos trabalhar esse pessoal para eles trazer a mente de Cristo para eles, para entender que eles não podem estar do lado de lá. Eu não não vou agredir ninguém, não. Nós queremos que quando você é cristão, se você não é ser cristão, pegue sua Bíblia e dê para quem quer ser. Ok. Faz sentido, sim. Gostei aí dessa pauta, gostei desse tempo. Nosso tempo aí, Pedrão, tá faltando quanto? Acabou?
Findamos aí. Eu vou aqui agradecer o meu amigo. Eu queria que você colocasse a foto aqui, ou o vídeo aqui. Bota a câmera no meu amigo aqui e coloca o arroba dele aí do Everton. Porque as pessoas que estão agora querendo ir até a página dele, tá aí, ó. Tá vendo agora? Arroba. Aqui é a minha, né? Agora coloca a do Everton aqui, por gentileza, Pedrão. Ó, tá aí. F. Evertons, com S no final. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, vai no Instagram do Everton, ele atende você pessoalmente ali no direct, você vai deixar um recado, vai falar com ele, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido para essa nova amizade aí. Com certeza. Meu amigo, eu estou muito feliz em ter esse tempo com você aqui. Obrigado. Posso dizer, tá aí o Instagram dele aqui aparecendo aqui agora, ó. Tá aqui, F. Evertons. Conta um pouco da história dele. Vai ver muita família, porque é apaixonado pela família. Meu filho, até que esse aqui é meu filho, estive em Portugal agora. Aí, semana passada aqui. A família completa, né? Aqui é a esposa dele. Tá. Muito aí, bom, muito bom. Tem outras imagens da família. Aqui aparece os filhos. Aqui nós estamos na Alemanha. Esse mês eu estava na Alemanha, numa feira na Alemanha, mês passado. Tá. Aqui na Alemanha. Para o homem de viajar aí, na missão de promover conhecimento, trazer cultura. Aqui nessa foto aparece as duas filhas, que são casadas, né? As netinhas. Aqui é a mãe das duas netas, né? Tá aí. Família linda, meu amigo. É isso aí, olha, muito feliz, aqui de verdade. Aqui nós estávamos na Bélgica, né? Aqui em Gramados, né? E você é apaixonado pela família, apaixonado por Deus, né? Aqui nós estávamos, né, em Barcelona, numa faculdade lá recebemos lá uma homenagem lá em Barcelona. Tivemos agora em Londres fazendo o primeiro evento de curso de arte. Tivemos também no Vale do Silício, fazendo curso lá. Legal. Aqui com o André Fernando, nós apoiamos ele abertamente, que eu não fico em cima do muro politicamente. Sim. Eu sempre sou. Tá. E aí a família que é o foco, né? Você vive por essa família, meu amigo. Dá pra ver aí, ó. Instagramzão aí. Eita, Pedro, eu vou dizer um negócio pra você aqui. O programa na feira evangélica aqui, ó. Sim, eu tive nessa feira. Foi essa feira última agora, né? Foi. Eu tive ali. Eu quero dizer pra você, meu amigo, que eu fico muito feliz em receber um nobre do quilate que você tem. Não é brincadeira. E tá aqui colaborando com a gente, contando um pouco da sua história e trazendo oportunidades aí. O nosso programa se propõe em levar a mensagem motivacional, inspiracional, e na noite como essa, que é uma noite especial pra você, ter sempre um querido, uma querida que vai contar uma história que vai falar o seu coração. Então, no dia de hoje aqui, eu quero finalizar o programa agradecendo a você e dizendo que você volte quando quiser. Tá Tamo junto, Martinho, sabe, nós estamos companheiros aqui de longas datas e vamos para frente. Maravilha. Só não deixe Jesus, a circunstância, não deixa abalar. É isso aí, não abre por nada, meu amigo. Nada. Pode vir um caminhão carregado de pedra, o negócio é com Deus e acabou ponto final. Vamos firme, olha, a programação continua aí, você pode assistir no YouTube a hora que você quiser, você sabe que fica salvo, então você pode trazer um pouquinho mais para frente, no meio, assistir daqui a pouco, mandar para quem você quiser também, compartilha, vai lá, deixa todo mundo aí participando desse movimento nosso. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, para mais um dia aqui no Olhe nos Meus Olhos. Um abraço grande do seu amigo Renatinho e a gente se encontra. Fica com Deus aí.